Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, muito bom tê-los aí outra vez, graças a Deus, na sequência do nosso estudo em Romanos, avançando aí hoje com a parte 23, capítulo 7 da carta, na qual vamos correr hoje aí para nos preparar, para chegarmos a partir de semana que vem, querendo Deus, entrar na parte 24, capítulo 8, onde faremos uma longa caminhada. Hoje então, vamos dar início ao nosso estudo desta parte 23 com a leitura do capítulo 7. Antes de eu começar propriamente a leitura do capítulo 7, quero lembrar, o que nunca é demais, que eu estou falando para quem eu creio que, uma vez que participam de nossos estudos, semana após semana, estamos entrando já no 6º mês, fechando o 6º mês, na verdade, de estudo de Romanos, você tem feito leitura prévia do texto que estará sendo abordado. Assim como aguardamos que os irmãos leiam o capítulo 8, onde iniciaremos semana que vem, querendo Deus. Mesmo assim, mesmo imaginando que você já esteja fazendo a sua leitura, ou tenha feito a sua leitura do capítulo 7, eu convido você a acompanhar a nova leitura, a leitura então do texto que vai ser abordado hoje, e inevitavelmente eu tenho de lê-lo, com bastante atenção. A razão por que eu estou pedindo que você tenha uma atenção maior para a leitura que vai acontecer agora, se dá no fato de que a nossa abordagem de hoje será explicativa, ela não vai ser didática como tem sido, como sempre é, em toda a abordagem dos textos das cartas dos nossos estudos nas minutas. Hoje vai ser explicativo. O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos nos deter no capítulo 7 nas suas minúcias, e aí esclarecendo ponto por ponto, porque já não é tão mais necessário, e também pelo fato de que nós queremos fechar o parênteses que Paulo abriu lá no capítulo 6, versículo 1, como você tem acompanhado e tem ouvido. Hoje, então, a explicação e a razão principal por que faremos uma explicação é porque nós queremos abordar todo o capítulo 7. E para abordar todo o capítulo 7, a abordagem não vai ser expositiva, vai ser explicativa. Por isso, posto isto, vamos à leitura do nosso texto, a partir do primeiro versículo, Romanos, capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita ou da letra da lei. Que diremos então? A lei é pecado? E aqui ele volta àquela interjeição longa do capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 15, e ele vai voltar a ela mais uma vez no capítulo 7. De maneira nenhuma, ele diz, que jamais aconteça. Livre-nos Deus, já dissemos que esses são os significados para o de maneira nenhuma que ele coloca aqui. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa
E o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, aí de novo. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meus muito amados irmãos, a esta altura, os irmãos que nos têm acompanhado desde o capítulo 1, desde a introdução da carta, passo a passo, se tornaram não meus discípulos, mas discípulos da carta aos Romanos. E neste aspecto, eu, outro tanto e mais depressa, sou discípulo da carta aos Romanos. Ou seja, aqui está um texto que eu estou aprendendo com vocês e que vocês estão aprendendo comigo. Dou glória a Deus porque centenas de pessoas estão participando disso e outros mais têm chegado. Agora mesmo tomei conhecimento de uma senhorinha que tomou conhecimento do estudo da carta, já foi para lá para o capítulo 1, já participou de 3 estudos de imediato para poder acompanhar o ritmo. Glória a Deus, porque a igreja ainda tem essas vidas sedentas e sérias, cuja confissão dá fruto e tem que ser levada a sério. E esses que se envolvem com a palavra de Deus são os únicos evangélicos que de fato merecem algum crédito, respeito, porque tem testemunho para dar, os que se envolvem com a palavra. Pois bem, estamos diante de um texto que, assim como toda a carta aos Romanos, não é simples nem fácil. Mas ele é mais complexo na sua abordagem do que qualquer outro. E por isso que exige explicação. Os comentaristas, e não são poucos, eles se debatem na discussão da validade do argumento do capítulo 7 há centenas de anos. E nas últimas décadas, desde o final do século XIX, são dezenas de comentaristas que se debruçam sobre esse texto com muita sinceridade e mergulhando nele com profundidade. É evidente que nós não temos tempo nem interesse em sair consultando centenas de comentaristas. Mesmo porque quando você vai ouvir um comentarista, vai estudar com um mestre, você o faz tendo examinado, feito suas próprias inquirições, levantando seus próprios questionamentos na leitura do texto. Uma leitura superficial de Romanos 7 se torna extremamente perigosa, se torna um desastre para a espiritualidade, contra a vida espiritual, contra a santificação. Uma leitura superficial do capítulo 7 abre as portas para o diabo destruir a vida do crente. Acredita? É exatamente isso de que Paulo fala quando ele diz assim, a letra mata. Uma leitura superficial é ler a letra. E no capítulo 7, o que ela vai produzir é morte espiritual, morte da santificação, morte da espiritualidade. Como este capítulo é sério, é comprometedor para a nossa confissão. Algumas pessoas me têm dito, glória a Deus por isso, que ouvem toda a exposição de cada parte de nossos estudos e depois voltam a ouvir tudo outra vez, se percebeu que alguma coisa não ficou clara, para que possa entender melhor. Olha, eu não vou dizer a você que fica ouvindo esta live de hoje mais de uma vez, mas eu gostaria que você
ouvisse agora com bastante atenção. Se você ler o capítulo 7, eu quero começar já dizendo para você que este capítulo está dividido em duas partes. Versículos 1 a 13, onde, na primeira abordagem, o apóstolo usa os verbos todos no passado, e versículos 14 a 25, onde, numa segunda abordagem, o apóstolo usa todos os verbos no presente. É aqui que tropeçam os que fazem a leitura superficial. Porque quem fizer uma leitura superficial vai entender que Paulo está falando dele. E aí nós estamos ouvindo falar do mega Paulo, o mega apóstolo, o doutrinador das Escrituras, o homem cuja conversão está detalhada no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. O homem cuja história de evolução espiritual, de crescimento, de aprofundamento, de 14 anos aos pés de Jesus nas Arábias, só ouvindo dele, está todo definido e esclarecido para nós no capítulo 14, no livro de Atos. O homem que escreveu para nós das suas paixões e do seu arroubo pela doutrina de Cristo. Aqui mesmo você vai encontrar isso no capítulo 11. O homem que fala que quer se identificar com Jesus na sua morte, que está crucificado com Cristo, que para ele o mundo está crucificado e ele para o mundo. A espiritualidade de Paulo é daquele homem de 2 Coríntios capítulo 12 que foi arrebatado até o paraíso. A espiritualidade de Paulo é daquele homem que fala da sua liberdade espiritual em Cristo e de que quer se conformar com Ele nos seus sofrimentos e adquirir o poder e viver no poder da sua ressurreição, não tendo a sua própria justiça, mas a justiça que procede de Jesus. É o homem que nos ensina a magna doutrina da justificação pela fé no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 de Romanos. Em nenhum momento você consegue encaixar, enquadrar e encontrar esse Paulo que diz: miserável homem que sou, fui vendido ao pecado. Com a mente eu quero satisfazer a lei de Deus, mas vejo no meu corpo uma outra lei que me obriga a pecar. Esse Paulo não existe. Então, esta leitura do capítulo 7, de 14 a 25, não pode ver em Paulo, em hipótese alguma, o biógrafo do texto, fazendo uma autobiografia. Precisamos entender, então, que linguagem é essa. Porque quem for ler Romanos capítulo 7, 14 a 25, achando que Paulo está falando a seu próprio respeito, de sua vivência, de sua espiritualidade, vai encontrar aqui portas escancaradas para viver a vida mais suja possível na fé. Onde eles estão? No nosso entorno, lamento dizer. Crentes profanos, crentes mundanos, crentes superficiais, crentes apaixonados pelo mundo, dando de ombros para as advertências que diz: quem se fizer amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porque vai dizer, ou se Paulo, sendo quem era, vive esse conflito, está sempre se afundando, quem sou eu para viver melhor do que ele? Ou ter uma espiritualidade? Meu Deus! Nem a própria história da igreja, falando dos grandes heróis da fé, vai arranjar espaço para isso em nenhum momento. Então, de quem Paulo está falando? Esse é o grande debate de centenas de comentaristas e dezenas de anos de comentários. Vamos explicar isso hoje, para dirimir qualquer dúvida a esse respeito. E não tomarmos carona aqui, abrindo, escancarando as portas para a nossa carne, na qual não habita bem nenhum, como ele diz muito bem. Isso é um perigo grande. Então este texto, está aqui diante de nós. Ele traz, de fato, uma demonstração, e na verdade é demonstração, uma demonstração da tensão vivida frequentemente por aqueles que estão conscientes desse conflito entre a carne e o espírito, de que também mesmo Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Vale lembrar aqui que Romanos vem como uma das últimas cartas escrita depois da carta aos Gálatas. Então ela é quase que uma continuação da carta aos Gálatas. Esta é a razão porque estudamos Gálatas antes de Romanos. Vocês acompanharam isso aí. Mas a ênfase do apóstolo está em mostrar essa tensão intensificada
quando se tenta medir a santificação pessoal pelos parâmetros da lei. E aí, trago a sua memória de novo, que estamos aqui, paulatinamente falando e repetindo. Os dois textos que temos, capítulo 6 e capítulo 7, são parênteses dentro da exposição doutrinária da carta. O apóstolo veio nos ensinando o Evangelho de Deus, a justificação pela fé, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Encerra o capítulo 5 no versículo 21 e continua o seu argumento no capítulo 8, versículo 1. Mas fez um parênteses no capítulo 6, que foi até o final do 7, você sabe, vamos lembrar de novo, especialmente para os que chegam depois. Nós não temos, esse texto aqui de Paulo era único, era completo. Isso aqui foi lá no século XVI que fizeram uma divisão em capítulos e versículos. E a maior parte dessa divisão está errada. Mas, na verdade, para nós o que temos hoje aqui é que esta parte que está entre parênteses, que seria um parênteses, capítulo 6 até o final do capítulo 7, ela entra apenas para esclarecer, é uma antecipação que Paulo faz aos seus oponentes, aos judeus, aos judaizantes, aos seus perseguidores, aos seus inimigos confessionais, que estariam declarando e dizendo injustamente que ele está declarando que bom é pecar para que a graça então se torne abundante, que a lei é má, porque a lei nos faz pecar. Aí ele cria os dois capítulos, esse parênteses, para dizer não é nada disso, de maneira nenhuma, para dizer é hipócrita, é um cretino, aquele que pretenda tal coisa. Ele diz isso com outras palavras, mas ele bate de frente. Então o que temos aqui é o parênteses aí, onde ele está dando essas explicações. No capítulo 6, ele se ocupou de falar sobre o pecado, a natureza do pecado. Ele se ocupou de mostrar para nós que a velha natureza foi morta com Jesus. Que o velho homem foi crucificado com Jesus. A morte de Jesus, que ele morreu para o pecado, morremos juntos. Que a ressurreição de Jesus para a nova vida nos ressuscitou com ele para a nova vida. No propósito de Deus, no plano espiritual, estamos ressuscitados com Cristo. E aí, Efésios capítulo 1, estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Mas ainda vivemos aqui neste corpo da morte. E ainda vivemos o nosso conflito. Mas há alguns que se atrapalham dentro do conflito, e é para esses que ele está falando, porque ainda estão muito apegados à lei, às determinações da lei, aos decretos da lei, e entram em desespero. Então, como já tínhamos dito, o texto é dividido por duas formas de tempo verbal. 7, de 1 a 13, onde ele trabalha com o verbo no passado, e 7, de 14 a 25, onde ele repentinamente estabelece o conflito no presente. Esse tal conflito entre a carne e a mente, entre o espírito e a carne. Agora, veja, não se trata de uma afirmação de um conflito em que, num momento, o crente reage parecendo perdido sob o domínio do pecado, e jamais, como acabei de dizer, não poderia ser a respeito dele mesmo, e no outro se levanta inseguro para se sentir frustrado sob a graça redentora na luta contra o pecado. Não. Todo o propósito do apóstolo é, fechando neste texto, aquele parênteses então aberto em 6.1, responder a 6.1. Lembra? O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, ele diz no início do 2. Ele está lá respondendo a esse 6.1. Mas neste capítulo, no 7, ele se centraliza no questionamento hipotético sobre a lei. Lá ele estava discutindo a questão de alguém que poderia dizer, então é melhor pecar para que haja maior prazer quanto à graça. Agora ele aqui está discutindo para aqueles que estariam dizendo, então a lei não serve para nada, é isso que você está dizendo? De nada nos valeu amar a lei, como é que ficaram os santos do passado que eram apaixonados por ela? Ele se ocupa nesse capítulo 7 para mostrar que não é nada disso. É isso. Antes, então, o que ele faz é mostrar que a lei tem de ser vista no seu pertinente lugar e função, como uma vez ele mesmo disse bem explicitamente que ela, como um aio, nos levou a Cristo. Quando estudamos Gálatas, isso está em Gálatas 3:24, isso ficou claro para nós ali. Agora, este posicionamento aqui que o leva a fazer a argumentação do capítulo 7, ele fica bem definido na exposição de W. Yersby, um outro comentarista que a gente tem usado aí, que é mais moderno, de que nós vamos nos servir aqui. Isso está nas páginas 696 e 697 do comentário dele. Eu vou ler para você. Existe algo inerente
a natureza humana que nos faz desejar ir a extremos. Uma fraqueza da qual os cristãos não estão inteiramente livres. Há quem argumente que, uma vez que fomos salvos pela graça, temos liberdade de viver como bem entendermos. E bota gente aí dentro desse aquém de que ele fala, né? O que corresponde a um extremo de licenciosidade. São os liberais, que na verdade são libertinos. E aí ele continua: não podemos ignorar a lei de Deus, argumentam outros. Por certo, somos salvos pela graça, mas devemos viver sob a lei a fim de agradar a Deus. Aí ele diz o que corresponde ao extremo do legalismo. Então, de um lado você tem a licenciosidade, que diz eu não tenho nada a ver com a lei, e do outro lado você tem o legalismo, que diz eu tenho de cumprir a lei e viver debaixo da lei para agradar a Deus. E o que é de fato o legalismo? Ele continua: é a convicção de que é possível tornar-se santo e agradar a Deus obedecendo à lei. É medir a espiritualidade de acordo com o que se deve ou não fazer. A deficiência do legalismo é que vê os pecados, plural, mas não o pecado, a raiz do problema. O legalismo nos julga de acordo com elementos exteriores, não com os interiores. Além disso, não compreende o verdadeiro propósito da lei de Deus e a relação entre a lei e a graça. Sobre esse verdadeiro propósito da lei de Deus, tanto vimos em Gálatas quanto aqui mesmo em Romanos, e vimos aí no capítulo 6. A lei que nos serve de aio para nos aproximar de Cristo, ela serviu para mostrar o padrão da justiça de Deus que não podemos cumprir, e que nos leva então a desistir de tentar cumpri-lo por saber que é fracasso sobre fracasso e buscar socorro na oferta que só Deus podia trazer, que foi levar o seu Filho a cumpri-la em nosso lugar e então nos imputar essa justiça adquirida por Ele, alcançada por Ele, a nosso favor, que recebemos pela fé. Este é o Evangelho de Deus, justificados pela fé, por meio da fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, voltando ao texto de Romanos 7, ele deve ser entendido não como o grito de angústia de um crente sobre derrota na vida de santificação pessoal, mas tem de ser entendido como um esclarecimento e alerta ao fato de que nossa luta contra a carne é real e estabelece nosso investimento pessoal e responsável em viver na graça, cientes do poder da carne, mas sem medir as fraquezas ou vitórias em função das exigências da lei, que a pessoa crente pode amar e deve amar, mas certa de que não é capaz de cumprir por si mesmo. Então sempre haverá lugar para o grande brado libertador, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o que você tem aí no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, particularizando mais o exame do capítulo, é importante responder à questão que eu já levantei aqui na introdução, que irremediavelmente se coloca quando se lê esse trecho que vai com os verbos no presente dos versículos 14 a 25. O apóstolo está falando mesmo a seu próprio respeito? Essa é a questão. Quando ele bota tudo na primeira pessoa, né? Veja aí o versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E quando ele diz isso, fui vendido, é muito importante que se saiba, isso nós não temos no português, ele usa um verbo no grego, que é o aoristo, que é um tempo passado, dizendo isso está consumado, isso acabou, ficou lá no passado. Fui vendido como escravo ao pecado. Ele não está dizendo, eu estou vendido, eu sou escravo do pecado. Do contrário do que serviu o evangelho na vida de Paulo. Então, esta linguagem é, eu não vou dizer metafórica, em hipótese alguma, mas ela é representacional. Isso faz toda a diferença. Então veja bem, F.F. Bruce é um comentarista muito consultado, que entende que os argumentos do apóstolo aqui são feitos em caráter literalmente autobiográfico. Contra o pensamento dele tem vários outros. E a favor do pensamento dele tem outros antigos, da mesma época dele. Bem, nós não podemos ir por aí. Isso já foi rechaçado, e eu entendo que eles laboram em erro, e não estou sozinho, evidentemente, mas quem sou eu para dizer isso sozinho?
W. Yersby se prende à aplicação didática do texto sem focar num protagonista. Então ele esquece que tem Paulo aqui como a pessoa de Paulo. Ele está usando trabalha apenas os argumentos de Paulo, fazendo uma aplicação didática. Logo, para ele, a pessoa de Paulo aqui figura apenas como doutrinador sobre o conflito do crente e o papel da graça. É uma abordagem inteligente, é uma abordagem apropriada. Se você ficar prestando atenção em Paulo, como sendo a pessoa de Paulo, já que ele põe no primeiro o pronome na primeira pessoa, você vai se perder não apenas porque abre espaço para o que não serve, mas vai se perder pelo fato que vai perder o sentido do ensino, prestando atenção em Paulo. É como quem fica ouvindo um mau testemunho ou um testemunho de alguém que está se deplorando e lamentando. E aí perde o conteúdo do que está vindo pelo caminho. Ele foca no conteúdo e esquece a pessoa de Paulo, que todos nós deveríamos fazer. Agora, conforme John Stott cita Lloyd Jones, e aí estamos trazendo também para mais próximo, não é? Lloyd Jones não aceita. Lloyd Jones é o maior, como eu já disse a vocês, comentarista da Carta aos Romanos. Ele não aceita sob nenhum argumento que o texto seja uma autobiografia de Paulo em conflito com a lei. Nem John Stott. Antes, ele entende que o apóstolo aqui se coloca representativamente como aquele cristão que ainda está num estágio intermediário, necessitando de uma operação íntima do Espírito Santo e, portanto, está no estágio de nem inconverso, nem convertido. John Stott não concorda com ele, eu também não vou concordar nesse aspecto, porque, de certa forma, isso aqui também favorece a ideia de que esse estado é legítimo, ele pode existir. No momento, eu posso me encontrar como desesperado homem que sou. E como é que isso fica à luz de Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, que é a mensagem do próximo domingo, 17h30, verdadeiramente livres. Esteja atento, estaremos lá com Romanos, capítulo 8, domingo, 17h30, querendo Deus. Não podemos ir por aí. Evidentemente, John Stott, então, discorda de Lloyd Jones neste ponto. E ele entende que o apóstolo está representando os cristãos judeus, ou mesmo cristãos não judeus, que tementes e observadores da lei, eu estou falando de cristãos, ainda se encontram sob ela, subjugados, e vivem no nível dos santos do Velho Testamento. Ele põe isso na página 250 do seu comentário. Sem aquela experiência consciente da habitação do Espírito Santo em seu íntimo, como Paulo vai demonstrar no capítulo 8. O que acontece é que John Stott está dizendo assim: Paulo, na verdade, está sendo representacional daquele tipo de crente que converteu-se a Jesus, mas ainda está muito preso aos dogmas da lei. Existe, e fartamente, um outro argumento, não que esse argumento de John Stott não seja satisfatório, porque de verdade o que Paulo está fazendo aqui é muito fácil você entender o pensamento de John Stott. O que ele está fazendo aqui já que ele está falando sobre o valor da lei e mostrando ela não me ajuda em nada, mas ela é santa, justa e boa, porque ela é a lei de Deus, é que aqueles que estão atentando para a lei e tentando viver uma justiça que atenda à lei, se equivocam, se atrapalham e não chegam a lugar nenhum. E aí, então, John Stott diz, os cristãos judaizantes, os cristãos que estão presos ainda à lei, aqueles cristãos que emergiram lá do Velho Testamento, os santos do Velho Testamento, até aqueles crentes de Jerusalém, são os crentes dos dias de Paulo. Seus irmãos na fé, israelitas, mesmo os não israelitas, mas crentes, que ainda estavam completamente presos à lei. E aí ficariam escandalizados ou incomodados com o argumento de Paulo de que a lei suscita o pecado e se confundem. Bem, aí eu disse que há um vasto número de comentadores e intérpretes que entendem que o que temos aqui de 14 a 25 é algo de uma beleza incomparável. Paulo incorpora dentro de si aquele homem de que ele estava falando em Romanos capítulo 5, o homem Adão, o homem herdeiro de Adão,
onde Adão era o cabeça federal. Paulo encarna aqui aquele homem judeu que está vivendo uma situação similar à de Adão. É belo. Então eles pegam esse trecho que vai dos versículos 14 em diante para mostrar para nós que há uma relação direta entre Romanos 7, de 14 a 25, dentro do pensamento de Paulo, com Gênesis capítulos 2 e 3. Vamos ler e você vai entender. O que eles querem colocar isso para nós? Aliás, na verdade, não é 14, aí começa no 7. É Romanos 7, de 7 em diante. Como é que eles trabalham isso aqui? Veja, Paulo pergunta assim, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, é aí que ele começa a se colocar na primeira pessoa, mas ele está se referindo ao homem adâmico, ao homem que foi formado por Deus, a sua imagem e semelhança, perfeito, antes da queda. Então ele diz assim, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Então se você remonta ao jardim, você vai ver que Adão estava ali em paz e sossegado, santo, sem cair. Mas de repente surge a lei, não poderás comer, este é o mandamento, daquele fruto daquela árvore. Pode comer de todos, daquele não pode. Aí qual é a linguagem? A não ser por meio da lei. Uma vez que a lei foi estabelecida, esse mandamento, não poderás, não cobiçarás, porque aqui você tem tudo junto. Desejo, cobiça, desobediência, tudo que o mandamento, estamos falando do decálogo, as duas pedras, onde Deus escreveu no Sinai para Moisés. E aí, esse homem, Adão, representa o próprio povo de Israel, antes que o decálogo saísse de lá do Sinai, chegasse no arraial, no meio deles. Eu não saberia o que é cobiça, ele disse, se a lei não dissesse, não cobiçarás, se a lei não dissesse, não comerás daquela árvore. E aí, Eva viu que era agradável aos olhos, aí veio a cobiça, e desejou e pecou. Mas o pecado, e aí ele está se referindo ao pecado prefigurado na serpente, que estava lá no jardim, mas não tinha oportunidade, estava passando por ali, mas não tinha oportunidade de fazer nada, porque não havia sintoma, espaço, abertura, não havia razão para operar como tentador. Ela age como tentadora a partir do momento em que ela toma conhecimento de que o mandamento chegou e disse, não farás, se fizeres, morrerás. O pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Percebe? Representacional. Ele está falando do homem Adão e do judeu antes da lei. Pois sem a lei, sem o mandamento, não poderás comer. O pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. É evidente, aqui está a prova mais do que contundente de que Paulo não está falando do homem Paulo, do cristão Paulo, do fariseu Paulo, porque Paulo disse que foi criado como hebreu de hebreus, fariseu, a mais rigorosa das seitas, zeloso da lei, e ele aprendeu a cumprir essa lei e a respeitar essa lei a partir dos 12 anos. Então ele não está falando dele de jeito nenhum. Ele não está dizendo vivia sem a lei. Filho de hebreus, jamais viveu sem a lei, jamais desconheceu a lei. Teve de decorá-la aos 12 anos de idade, o seu bar mitzvah. Pois bem, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Percebe? O mandamento veio, o tentador chegou, e aí eu cobicei, eu desobedeci, morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. É Gênesis, meus queridos. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, a serpente enganou Eva, e por meio do mandamento me matou. É lindo, não é? Ele está indo para lá, e ao mesmo tempo está incluindo aí todo o povo de Israel antes do Sinai. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom.
E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma! Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, por meio da lei. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, uma vez que a lei determinava, você não coma porque se comer, o mandamento, se comer, vai morrer. O pecado então, pelo mandamento, mostrou como ele é terrível. Ele é tão terrível que ele resulta em morte. Esta é a linguagem. É a linguagem representacional. Mesmo porque eu volto a chamar a sua atenção, não pode haver Paulo aqui. Esse versículo 9 não tem nada a ver com Paulo. Isso não foi possível. Isso nunca aconteceu na vida dele. Vivia sem a lei. Não. Eu poderia viver sem a lei. Qualquer cristão dos dias de hoje, qualquer pessoa gentia pode dizer vivia sem a lei. Não um fariseu de fariseus, não um hebreu de hebreus, não Paulo de Tarso. Então, aqui não temos autobiografia sob hipótese alguma. Esta é a verdade. Pois bem, na verdade, o que nós vamos então conhecendo aqui? São mais tendentes ao legalismo, esses irmãos, a respeito de quem Paulo está falando, de que falou ao legalismo de que falou o Iesber. Então, algo dito por Stott, na página 235 do seu comentário, esclarece este ponto. Nós queremos servir a ele, está falando desse tipo de crente que está preso à lei. E é com ele que Paulo está argumentando. Nós queremos servir a ele, Cristo, não é? Não porque obedecer produz salvação, mas porque a salvação produz obediência. Ou seja, queremos servir a ele. Só que aqueles que estão presos à lei entendem que se obedecerem à lei, isso vai produzir salvação. Stott chega e diz, não é assim que funciona. Nós queremos servir a Cristo, mas não porque obedecer produz salvação. E sim porque a salvação produz a obediência. O processo é inverso. Então os que se colocam sob a lei invertem esse processo e vivem entre fracasso e frustração, porque eles entendem o quê? Que obedecer produz salvação. É obras. É de que Paulo vem escrevendo, contra o que vem escrevendo em Gálatas, em Efésios, em todo Romanos, em todos esses cinco capítulos anteriores de Romanos, e por aí vai. De fato, não é mesmo possível aceitar a ideia de que o apóstolo esteja se colocando nesse nível de uma espiritualidade que oscila entre vitória e total fracasso. Isso não pertence à história de Paulo, de jeito nenhum. É importante que se perceba seu nível de espiritualidade abundante narrado nas demais epístolas. Eu citei algumas coisas aí para vocês, inclusive Filipenses capítulo 3. Mas ele então se investe desse lugar representativo aqui, daqueles sinceros homens e mulheres de Deus que eram amantes e zelosos da lei e conheciam a lei. É com que ele começa o capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Ele está se dirigindo a eles. Amantes da lei. E sinceramente amantes da lei como os santos do Velho Testamento. Mas que ainda não se viram totalmente livres do seu fardo para viver a vida gloriosa de libertação na justificação pela fé em Cristo. É importante termos isto em mente, em especial nessa leitura desse texto em que ele fala do presente, por razões que eu já apresentei aí, não é? Para que ninguém veja aqui uma permissão justificada quanto a seus fracassos pessoais para viverem uma vida de constante derrota na luta contra o pecado, algo do tipo aí. Se Paulo se coloca como alguém que vive esse lugar de elevação e queda, eu tanto mais. Infelizmente, aí parte para a licenciosidade. Não é isso. Não podemos, meus queridos, na leitura desse trecho que compreende os capítulos 6 e 7, esquecer que se trata desse parênteses aí de que temos falado, a doutrina da nossa vida como justificados pela fé em Cristo. Ele vai retomar o assunto que deixou lá em 5:21, em 8, versículo 1, como veremos em breve. Mas agora, para fazermos o fechamento da explicação do capítulo, importa lembrar que toda argumentação em torno do conflito não leva em conta, eu vou explicar, o agir, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus.
Se você perceber, se você for examinar o texto com mais calma, você vai ver que nos capítulos 6 e 7, ele trabalha com lei, pecado e graça. Pecado, graça e lei, para colocar melhor, pecado, graça e lei. E o Espírito Santo não é mencionado aqui. Ele é citado uma única vez no versículo 6 do capítulo 7, quando ele diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei escrita. Pregamos isso domingo passado. Vocês vão lembrar bem. Pregamos que a vida pelo Espírito é a vida que, uma vez que Deus nos deu vida pelo Espírito, nos manda agora andar pelo Espírito, responder à vida pelo Espírito. Há uma vida pelo Espírito que nos é facultada, há um Espírito que ele nos informa no capítulo 8, que habita em nós, que nos dá caráter de filho, que nos transforma. Esse Espírito não aparece aqui nessa dinâmica e nessa luta contra o pecado nos capítulos 6 e 7, porque é o parêntese em que ele não está trabalhando com isso. Aí ele vai despontar, essa vida no Espírito vai despontar no glorioso capítulo 8, que conheceremos mais uma vez, e a partir da próxima semana. Então é muito importante a gente considerar isso aí, não é? Que o Espírito Santo, então, está ausente, por assim dizer, nos capítulos do parênteses, capítulos 6 e 7, para que o apóstolo feche a discussão em torno do pecado e da lei, e aí vai aparecer nessa dinâmica espiritual que nos é facultada no capítulo 8. Voltando então à questão aqui do trecho que trabalha com os verbos no passado, 7, de 1 a 13. Nessa argumentação, o apóstolo frisa que o cristão está livre do jugo da lei. Lembra, ele está fazendo a comparação aqui com a mulher casada que de repente enviúva. Uma vez enviuvada, ela está livre da lei de estar sujeita ao seu marido, e livre até para casar com outro. Só que aqui ele faz uma inversão, para mostrar que quem morreu somos nós. Morremos com Cristo, na morte de Cristo. E então ficamos livres do nosso jugo da lei. Uma vez que morremos, como a mulher morre, o homem morre no casamento, e a mulher fica livre, uma vez viúva, nós foi que morremos. E uma vez mortos, ficamos livres do jugo da lei. Quem está morto está livre da lei, é o que ele diz. Mas mortos para ficar mortos para a lei? Não, mortos para viver uma nova vida, para pertencermos a outro, para casarmos de novo, e agora casarmos com Cristo, e passarmos a viver o modo do Espírito, versículo 6, que não é segundo a letra, mas pelo Espírito. Passamos a ter uma nova vida. Então ele está mostrando que o cristão está livre do jugo da lei, que embora ame, como os santos do passado, quanto amo a tua lei, você vai ler isso no Salmo 119, 97, fora tantas outras coisas, né? No dizer de Pedro, essa lei que no dizer de Pedro, no seu discurso no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, no versículo 10, ele diz, julgo, falando do jugo da lei, julgo que nem vocês, nem seus pais puderam suportar. Esse jugo da lei saiu de sobre os nossos ombros. Os próprios observadores da lei, cumpridores da lei, os fariseus, os saduceus, os líderes do concílio, do sinédrio, todos eles estavam debaixo de um jugo da lei que eles procuravam adaptar de todas as maneiras, porque ninguém conseguia cumprir de todas as formas. Porque a lei veio para mostrar o tamanho da justiça de Deus. O homem, infinitamente longe dela, não poderia cumpri-la nunca. Agora, isso não impedia que, conhecendo a natureza da lei, a glória da lei, a beleza da lei, a proposta da lei, ela não seja amada e respeitada e temida. Porque, voltando ao que dizíamos semana passada, você não pode olhar para o decálogo e dizer, Jesus cumpriu isso aí por mim, então eu não tenho mais compromisso algum com o decálogo. Eu posso mentir, eu posso dar perjura, eu posso matar, eu posso adulterar. Não existe isso. Ela foi introduzida dentro de nós e ficou claro, Deus disse, foi a promessa que se cumpriu na igreja, quando o Espírito veio habitar nos crentes, que a lei que estava na letra, na pedra, nas tábuas, exteriorizada, ia ser introjetada, escrita dentro de nós. Está em Jeremias esta promessa, escreverei no coração deles a minha lei. Foi isso que Deus fez conosco, através do seu Espírito. E aí, a palavra inteira
se transforma nessa lei que é lei da vida, não mais a lei que mostra se pecares, morrerás. É diferente. Porque agora, tendo morrido com Cristo em sua morte, nós nos livramos do jugo da lei, à semelhança da mulher que enviuvou. É do que ele trata aqui, em 7, de 1 a 13, especialmente até o versículo 6. Depois nós vamos ter, então, o trecho final, eu disse que era explicativo, e é o que eu estou fazendo, de 14 a 25, onde os verbos vão para o presente, e onde se confundem as pessoas, pensando que Paulo está falando de si mesmo. Então, nesse trecho 7, de 14 a 25, ele estabelece o conflito que sofrem os que lutam para satisfazer a lei, enquanto tentam viver na graça. Na graça, com o olho voltado para a lei. Na graça, entendendo, mas tem o que, se não, aí se atrapalha. Então destaca-se o fato de que tudo se resume num esforço frustrante para o qual a única saída é a confiança absoluta na justiça alcançada a nosso favor por Cristo Jesus. Me acompanhe. É exatamente versículo 25 que responde ao versículo 24. Qual é o clamor do versículo 24? 7, capítulo 7. Qual é o clamor do versículo 24? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Qual é a resposta? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui está a resposta. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas aí lembre, ele está fazendo aqui uma entradazinha para o capítulo 8, onde retoma a doutrina e para dizer, aqui você tem o Espírito, a vida do Espírito, o seu grande ajudador. Pois bem, voltando aqui, o corpo dessa morte de que ele fala, e a essa altura você deve estar perguntando aí, de que ele está falando? O corpo desta morte é uma metáfora de que ele se serve alusiva a um fato histórico, o fato de que na antiguidade o rei dos etruscos, um dos reis dos etruscos, ele criou esse tipo de lei punitiva dos inimigos, onde a sentença de morte para os seus inimigos era amarrar ao corpo do inimigo o corpo morto, o cadáver de um outro inimigo. Esse cadáver era amarrado ao corpo vivo de um inimigo dele. E esse vivo tinha de viver e cuidar das coisas do cotidiano com aquele corpo em decomposição amarrado às suas costas. De maneira que tudo que ele fizesse, ele faria entrando em decomposição junto com o corpo da morte que a ele estava amarrado. É uma linguagem pesada e Paulo vai lá na história dos etruscos para trazer essa ilustração e dizer que quem vive sob esse jugo de achar que tem de cumprir toda a justiça da lei para que possa viver a vida que agrade a Deus, está carregando o corpo de um morto nas suas costas. Já morremos com Cristo, estamos livres daquela vida e daquele corpo da morte. Agora nós estamos livres para a vida de libertos na presença de Deus. Isso não impede, no entanto, que você saiba que a sua natureza ainda aguarda a ressurreição. O seu corpo ainda preserva a carne e esse corpo aguarda a ressurreição quando estará para sempre livre da carne. De certa forma, você carrega, ou de vez em quando se dá conta, dos maus cheiros desse corpo em decomposição, que não em caráter punitivo, mas em caráter de uma escatologia, da espera de uma redenção futura, ainda caminha aí com você no seu dia a dia. Mas não justifica, em hipótese alguma, que você atenda ao corpo da morte. Por isso, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões, e por aí vai. É toda a linguagem de que ele se serve para mostrar que nós estamos capacitados a lutar contra esse corpo da morte, a não aceitar viver, porque ele está morto, a viver de acordo com suas determinações e tendências e por aí vai. Pois bem, ele encerra então a sua argumentação para mostrar que viver em busca de atender às exigências da lei representa andar sob o fardo da carne de quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, e aí vale ir para esse texto, em Efésios capítulo 2, versículo 1,
onde você vai ver que é uma argumentação que vai crescendo até chegar ao capítulo 4, você vai ver que o apóstolo está nos dando uma orientação precisa. O que ele diz? Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ora, a linguagem que ele está dizendo é: você não vive mais naquele ambiente, você não vive mais como eles. Aquela natureza ainda está aí dentro de você, mas ela não te domina mais. Por quê? Porque agora você a enfrenta, você a confronta. Ela te passa rasteiras muitas vezes, mas você a confronta. Existe uma coisa chamada o quê? Arrependimento. Existe uma coisa chamada o quê? Eu não quero. Ainda que não consiga vencer sempre. O que está... A palavra declara tacitamente para nós na linguagem de João. Estamos falando de santificação pessoal, meus amados. É o capítulo 7. Qual é a linguagem de João? Estas coisas foram escritas para que vocês não pequem. A palavra de Deus foi escrita para que nós adquiramos vida e alimentemos a vida espiritual na leitura dela. Estas coisas foram escritas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, ele não está dizendo, pode ser que alguém peque. Ele está dizendo, quando pecar, lembre sempre que o se tem muito mais significado de desde que e quando do que hipótese. Logo, não cabe hipótese aqui. Mas se alguém pecar ou quando pecar, temos um advogado para com Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, quer dizer, quando confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Ora, essa mensagem, ela forma um corpo só. Você tem a palavra para te ajudar a alimentar a nova vida. Mas isso não impede que, uma vez que a natureza do velho homem ainda mora com você, e luta aí com o espírito, que te faça tropeçar, se você a alimentar, isso não impede que você tropece e peque. Mas uma vez que tropeçar e pecar, por que você sabe que não anda mais segundo o princípio deste mundo? Porque você não sacode de ombros dizendo, Paulo afundava, por que eu não posso afundar? Não. Você experimenta o que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Você se espanta, se assusta, se entristece, se magoa. Você tem Salmo 51, Salmo 32, para viver aquele espírito de Davi, que diz, contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, quer dizer, não fiquei por aí me adornando e deixa a vida me levar. Não. Meus ossos envelheceram, havia um constante bramido dentro de mim dia e noite. O nome disso é conversão, nasceu de novo, é luta, conflito de duas naturezas, é insatisfação. Significa que não se vive no pecado, porque quem vive no pecado não tropeça. O caminho do pecado não tem por que tropeçar, você já anda nele. Tropeça quem está caminhando numa outra via, onde aquela pedra não tinha que estar lá. Aí se tropeça. Temos um advogado para com o Pai, se confessarmos os nossos pecados. Nossa forma de viver é em função da liberdade com que Cristo nos libertou. Glória ao seu nome. Falaremos disso domingo. Portanto, o capítulo 7 serve de conscientizador de que a natureza do pecado contra o qual lutamos enquanto habitamos neste corpo mortal, sede da carne, conforme mostra o capítulo 6, tem o seu aguilhão dificultador na lei, claro. Mas o concurso do poder da vida pelo Espírito, de que trata o capítulo 8, que em nome de Jesus começaremos sexta que vem,
não pode apagar a consciência de que pecamos por nós mesmos. O fato de que o Espírito habita em mim não impede que eu entenda que eu peque. De jeito nenhum. Não somos espiritualmente invictos. Pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, somos ajudados e socorridos em nossas fraquezas. Daí o gemido dos que têm as primícias do Espírito, de que ele vai falar no capítulo 8, versículo 23, como veremos no devido tempo. Amém? Esta é a explicação do capítulo 7. Atente para ela detidamente. Sexta-feira começaremos a nossa longa caminhada no capítulo 8 de Romanos. Voltando a dizer, já introduzindo, o mais nobre capítulo de toda a Bíblia, o mais rico, o mais profundo, e para a igreja, o mais dinâmico para a nossa vida espiritual. É importante demais nós nos ocuparmos com o capítulo 8, lermos o capítulo 8 e passarmos por ele detidamente. Convido você a não se descuidar e não perder, sexta-feira que vem, querendo Deus, 8 horas da noite, quando entraremos com parte 24 de nossos estudos em Romanos, capítulo 8 da carta. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde. Obrigado por sua participação. Se for necessário, ouça outra vez toda a exposição de hoje, mas aguarde o capítulo 8 e domingo estejamos juntos, 17h30, juntos, 17h30, ouvindo livres, verdadeiramente livres, é o tema da nossa mensagem, ainda no capítulo 8 de Romanos. Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus. Muito obrigado. Grande abraço. Amém. Amém.